Nós estamos já no 27º domingo do tempo comum, domingo de número 27. É do conhecimento nosso, mas a gente sempre lembra que a igreja nos propõe 34 domingos com esse título, Domingo do Tempo Comum. E é por isso que o padre usa o verde, para dizer que no tempo comum nós caminhamos na esperança. É aquela esperança que São Paulo fala que não nos decepciona nunca. Quem espera em Deus nunca se decepciona. Quando a gente espera muito nas coisas do mundo, nós saímos machucados, nós nos decepcionamos. Mas quando a gente coloca a nossa esperança em Deus, aí a gente não se decepciona. A liturgia desse final de semana, ela vem utilizar uma figura bonita de uma vinha, a imagem de uma vinha, justamente para falar desses que aceitam caminhar na esperança, que se colocam a serviço do reino de Deus. Desses, a palavra de Deus espera que produzam frutos de amor, frutos de solidariedade, frutos de bondade, frutos de justiça, frutos de paz, fruto de misericórdia. Esses que se dispõem a ajudar a construir esse reino novo, esse reino que nós chamamos ser de Deus. A primeira leitura que nós acabamos de ouvir, tirada do livro do profeta Isaías, é o comecinho do livro, capítulo 5 do profeta Isaías. E o profeta Isaías, nesse pedaço, nesse trecho, nós estamos 800 anos antes de Cristo, mais ou menos século VIII. E a pregação do profeta Isaías, ela parte dos acontecimentos do dia a dia. Ele analisa a situação que o povo está vivendo e a partir daquela situação, aí vem a sua pregação. Portanto, é preciso entender bem a história da época, para que nós possamos mergulhar fundo nessa proposta da primeira leitura. E a pregação de Isaías, ela se divide em dois momentos importantes. O primeiro momento, um olhar superficial da sociedade, dá a impressão que estava tudo calmo. No entanto, o olhar crítico do profeta detecta uma injustiça disfarçada, em que os poderosos dessa época exploravam os mais fracos, e uma série de corrupção ia se alastrando no meio do povo. Aqueles que eram responsáveis por fazer justiça eram subornados, eram contaminados pela corrupção, não faziam justiça. 800 anos antes de Cristo. Essa pandeirdeira que nós estamos vivendo hoje na nossa política, talvez venha daí, 800 anos, a 2.800 anos atrás. E o profeta, ele tem um olhar crítico sobre essa situação, em que os mais perseguidos ou os mais prejudicados são os pobres. E o profeta, ele detecta, ele analisa o comportamento das mulheres daquela época. As
mulheres grampinas viviam esbanjando futilidades diante de uma classe que estava cada vez mais pobre. E em se tratando de religião, existiam muitas práticas de piedade. Todo mundo queria fazer caridade, todo mundo queria ser generoso, mas era uma falsidade, não refletia o que estava dentro do coração, como se estivesse fazendo caridade com o intuito de comprar Deus. Eu faço caridade e Deus tem a obrigação de me ajudar. Pensavam assim de Deus. E o profeta, ele vai além. Lá no versículo 21 do primeiro capítulo, que não está aqui, o profeta diz que Israel há muito tempo deixou de ser uma esposa fiel para se transformar numa prostituta, que vivia toda a infidelidade. Em outras palavras, o profeta estava querendo dizer que a vinha cuidada por Deus, que era para produzir frutos bons, agora está produzindo só amargura, só está produzindo frutos ruins. E aí nós temos a primeira leitura de hoje, em que ele começa dizendo: vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Na cultura judaica, a vinha era o símbolo do amor. Cuidar de um pé de uva, meus irmãos, requer paciência, requer um cuidado todo especial, para que no ano seguinte a uva dê frutos saborosos. Eu preciso tirar muitos excessos que ela vai acumulando ao longo do ano. Quem tem pé de uva em casa, ou quem já viu, sabe do que o padre está dizendo. Se eu planto um pé de uva e deixo lá, ela produz 1 ano, 2 anos, depois não produz mais, porque ela vai morrendo e eu preciso tirar aqueles excessos. Por isso requer cuidado, por isso era símbolo do amor. Isaías vai utilizar esse cântico como recurso para transmitir a mensagem que Deus pediu para ele transmitir para aquele povo. E aí ele vai descrevendo os trabalhos do cultivo dessa vinha, os cuidados, as ilusões, os sonhos, a espera do produtor para que nasçam frutos bonitos. E de repente ele muda totalmente a beleza do texto e começa a se queixar. E ele diz: essa vinha é a casa de Israel. É o salmo que nós recitamos, o Salmo 79. Os habitantes de Judá são essa plantação. E dessa vinha Deus esperava frutos de justiça. Versículo 7 da nossa primeira leitura. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis a injustiça. Olha só que interessante, gente. Nessa primeira leitura, Deus é o vinhadeiro, Israel é a vinha que Deus trouxe de longe. De onde Deus trouxe o povo de Israel? Trouxe da escravidão do Egito. Estavam escravizados, Deus libertou aquele povo, fez aquele povo atravessar o Mar Vermelho, fez aquele povo entrar na terra prometida e deu para esse povo um lugar para eles fixarem a sua morada. Mas para que Deus pudesse fazer isso, Ele tira da terra prometida os povos que eram infiéis. Não é isso que está no Salmo que nós acabamos de ler? Arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Deus tira de Canaã o povo que não era fiel para colocar ali o povo eleito, que Ele fez sair lá da escravidão do Egito, que atravessou o Mar Vermelho e agora fixou na terra de Canaã. Portanto, Deus remove dessa terra as pedras que impediam o povo de ser feliz. Deus vai cuidando desse povo. E como é que o povo responde a esse carinho de Deus? Como é que o povo agradece a Deus? Deus esperava desse povo frutos de justiça, frutos de respeito, frutos de solidariedade
solidariedade. Aí o profeta vem dizer nessa primeira leitura: Deus está pronto para abandonar essa vida. Deus não quer mais essa vida, porque plantou uvas e esperava que fosse produzir frutos bons, e eis a injustiça se multiplicando. Depois nós temos a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 4. A carta de São Paulo aos Filipenses só tem 4 capítulos. Nós estamos no último capítulo. Começamos a ler há 3 domingos atrás. Vamos só relembrar o que São Paulo disse há 3 domingos atrás. Primeiro, São Paulo, quando escreve para essa comunidade de Filipos, ele estava preso em Éfeso. E estando preso em Éfeso, ele achava que ele não fosse sair com vida da prisão. É por isso que ele dizia: para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Por quê? Porque se ele tivesse a oportunidade de viver mais um pouco fora da prisão, seria por Cristo, seria para falar de Cristo para as pessoas. Mas se por acaso ele morresse lá naquela prisão, seria lucro, porque ele tinha certeza que ele havia cumprido a sua missão. Domingo passado, ele dizia: a nossa comunidade, ela não pode ser movida pelo orgulho, ela não pode ser movida pela vanglória, ela não pode ser movida pela presunção, pela ambição. Lembra que eu contava aquela história de uma paróquia que eu passei e eu precisei chamar a atenção de uma pessoa, e a pessoa disse para mim: quem é o senhor para chamar a atenção de mim? Quando o senhor chegou aqui, o senhor não sabia nem rezar a missa, foi eu que ensinei o senhor. E aí eu pensava: presunção, a presunção que corrói, a vanglória, achar que eu sou o melhor dentro da comunidade. Nós somos um corpo, e o corpo tem muitos membros, cada membro tem a sua função diferente, nenhum membro atrapalha o outro. Por isso nós precisamos caminhar na unidade. Cada um tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, mas existe aquela pessoa que foi colocada ali por Deus para conduzir essa comunidade e para chamar a atenção na hora que precisa. E dizer: meu irmão e irmã, nós precisamos nos encontrar no céu. Se não houver uma mudança de vida, nós não vamos nos encontrar no céu. E seria uma frustração muito grande para o padre chegar lá no céu e não encontrar aquelas pessoas que estavam sentadas em todas as missas que ele celebrava. Certamente o padre também não vai para o céu, porque o padre só vai para o céu se ele for capaz de levar a comunidade para o céu também. Mas para isso é preciso fazer igual aquele vinhateiro, é preciso cortar alguma coisa, é preciso tirar o excesso que o mundo vai colocando na nossa vida. E nós vamos pendurando coisas na nossa caminhada, e chega um tempo em que nós não conseguimos mais produzir nada, porque o nosso coração está todo cheio das coisas do mundo. E é por isso que São Paulo vem dizer hoje, nessa segunda leitura, lá no versículo 8 da nossa segunda. Antes ele vem dizer que essas recomendações é um conjunto de qualidades que devem ser cultivadas na nossa vida. E que conjunto é esse? Ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Versículo 8 da segunda leitura. E aí termina essa segunda leitura dizendo assim: assim o Deus da paz estará convosco. Ou seja, quando a gente ocupa a nossa vida com tudo aquilo que é verdadeiro, com tudo aquilo que é respeitável, justo, puro, amável, honroso, é assim que nós atraímos Deus para perto de nós. Assim o Deus da paz estará convosco. E assim termina essa segunda leitura. E por fim nós temos o Evangelho de hoje.
em que Jesus conta mais uma das suas histórias, com o intuito de ilustrar um acontecimento. Essa segunda leitura, esse evangelho, ele foi escrito logo depois que Jesus entra em Jerusalém e é aclamado como rei. Naquela semana que nós chamamos de Semana Santa. Lá para terça-feira, quarta-feira, quando já existia uma tensão muito grande entre o grupo de Jesus e aqueles que mandavam na região. Dentro do coração daquele povo já estava traçado que deveriam sair com Jesus de cena. Jesus já incomodava muito. Então Jesus vai contar essa história para ilustrar aquele acontecimento. Mas só que essa história, ela só é totalmente compreensível a partir da situação socioeconômica que vivia aquele povo. E como é que aquele povo vivia? A terra estava sempre nas mãos de grandes latifundiários. E esses grandes latifundiários, eles arrendavam as suas terras para aqueles pequenos produtores em troca de grande parte da produção. Então esses pequenos produtores plantavam uma terra que não era deles. Quando os frutos estavam bons, mais da metade ia para o dono da terra e grande parte para pagar os impostos. E não sobrava absolutamente nada. Trabalhavam de graça. E a família vivia na miséria. Passava o tempo todo trabalhando para pagar o arrendamento da terra, para pagar os impostos e mal dava para sustentar a família. Então, diante desse quadro, Jesus conta essa história de hoje, que tem muito a ver com a primeira leitura. Só que nessa história, Jesus identifica os vinhateiros como sendo os líderes religiosos. Aqueles que deveriam fazer a vinha produzir frutos. Os servos dessa vinha são os profetas, que todas as vezes que vieram para receber os frutos, não foram bem-vindos. Foram apedrejados, foram mortos. Vieram para receber os frutos e propor um novo caminho, mas não aceitaram. Portanto, são os servos dessa parábola que nós ouvimos. E o filho morto e jogado para fora da vinha não é outro senão Jesus, que coincidentemente foi morto fora de Jerusalém, fora da vinha, fora do lugar escolhido por Deus. Portanto, os vinhateiros, eles não só não entregaram ao Senhor os frutos que deveriam entregar, mas também fecharam todos os caminhos de diálogo, fecharam todos os caminhos de encontro, de entendimento. E aí Jesus pergunta: e quando o dono da vinha voltar, o que é que vai acontecer com esse povo? As primeiras comunidades tiveram a sua resposta. Jesus, Deus, ressuscitou o filho que os vinhateiros, que os chefes religiosos tinham matado. E além de ressuscitar, constituiu esse filho uma pedra sobre a qual a nova comunidade iria nascer. A pedra angular que os pedreiros, que os construtores rejeitaram, agora é a pedra que se edifica essa nova comunidade. Portanto, meus irmãos, Deus espera de nós que ao longo de toda a nossa vida sejamos capazes de produzir frutos bons. De repente, nós passamos por momentos em que a nossa vinha, ela não produz os frutos desejáveis, mas é sempre tempo de recomeço, é sempre tempo de esperança, é sempre tempo de tirar aquilo que é excesso da nossa vida para poder produzir os frutos esperados por Deus. E nesse sentido a gente olha para a Virgem Maria, a mulher que emprestou o seu útero para ser a terra fértil em que o Espírito Santo concebesse Jesus e nos desse de presente. Que coisa linda Maria fez! Aquela menina de 17 anos que
que mal compreendia a palavra de Deus, diante do mistério em que Deus vai ao seu encontro através do anjo, ela disse sim. Está aqui, Senhor, o meu útero, a minha terra. Produza nesse útero, produza nessa terra fruto da salvação. Maria, portanto, passa a ser a ponte que liga o céu com o homem. É por Maria que Jesus veio ao nosso encontro. Foi graças ao sim de Maria que hoje nós podemos conhecer Jesus. Inclusive os nossos irmãos evangélicos conhecem Jesus porque Maria disse sim primeiro, porque Maria abriu para nós as portas da eternidade. E nessa semana nós comemoramos 300 anos de presença mariana. Aquela mesma Maria que disse sim a Deus há 2017 anos, agora ela é Aparecida do nosso meio. Por isso Nossa Senhora Aparecida, que veio para essa terra de Santa Cruz propor que produzamos frutos bons. Que a nossa vida seja uma vida de produção de frutos saborosos, que os frutos da nossa vida sejam frutos doces, que nós possamos adoçar os nossos relacionamentos, a nossa família, a nossa sociedade, com os frutos que nós vamos concebendo dentro de nós, a partir da nossa vida de oração, a partir da nossa intimidade com a palavra de Deus. E assim, aos poucos, nós vamos transformando essa sociedade tão marcada pela dor, pela violência, pela amargura, numa sociedade dócil, numa sociedade em que o Espírito Santo possa fazer nova todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.